18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Começando pra você mais uma edição do programa 18 horas. Eu e ela, Karime. Boa noite, Carlão. Oi. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Sempre contando com a sua participação elegante aqui no 18 horas. Mande um áudio pra gente, mande aquele alô para nós aqui no programa. 994887592. Tá valendo pra você. Exatamente. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda uma mensagem de texto. A gente também quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Manaus enfrenta um dia de caos no trânsito por causa de incêndio e fiação de um poste. Bairros Adrianópolis, Aleixo e Parque 10 ficaram sem energia, internet e vias interditadas. Humaitá, Maués e Manaus, no Amazonas, estão entre as 22 mais poluídas do mundo. Manaus entra no 4º dia seguido, debaixo de fumaça de queimadas. Hora 6:02, você é o melhor Mix do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu carinho. Vamos juntos até às 7 em mais uma edição do 18 horas com os destaques desta terça-feira, 13 de agosto de 2024, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, em Karime, Leão e ouvintes, apenas um poste foi o suficiente. Um poste conseguiu parar grande parte de Manaus hoje. Karime, inclusive eu parei também no meio dessa situação toda aí, Karime. A fiação de um poste de energia elétrica pegou fogo no cruzamento entre as avenidas Salvador e Mário Ipiranga, aqui na zona centro-sul de Manaus. Isso foi aí o suficiente, bastou para travar o trânsito nas principais ruas e avenidas da cidade, Karime. Carlão, foi um caos, uma terça-feira absurdamente de caos. E eu tenho tá sendo, né? Isso que eu ia falar, está sendo uma terça-feira caótica no trânsito, porque as ruas continuam interditadas. Os bairros Adrianópolis, Aleixo e Parque 10 ficaram também sem energia e sem internet. A internet falhou em vários pontos da cidade também. E o mais importante é que pelo menos não teve ferido aí nessa situação. Gente, se não fosse filmado, ninguém ia acreditar que apenas um poste, causaria tanto transtorno numa cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Como é que pode isso? Parte da Avenida Mário Ipiranga e da Rua Salvador foram interditadas. Daí uns desvios absurdos. Foi nesse que o Carlão ficou parado aí no desvio, resolveu estacionar num posto de gasolina e veio a pé, né, Carlão? Porque senão não chegava. E na pernada, Karime, senão não chegava, é verdade. Muita gente ficou numa confusão, as pessoas sem conseguir chegar em casa. Teve gente que as escolas sem conseguir buscar o filho no colégio. Teve mãe que levou pra casa, que era perto, os pais foram lá. Juntou todo mundo, levou pra casa. Exatamente, busca lá em casa, que lá em casa tá passando o carro. Enfim, um caos absurdo. E o quê? O resultado disso, claro que isso aqui foi pior aqui nessa região, na Maripiranga e na Salvador. Só que é lógico, teve reflexo no trânsito da cidade toda, que praticamente parou, né? Um dia de cão. Karime, teve gente que ficou parada no trânsito aí por mais de 2 horas. Eu fiquei praticamente quase 2 para chegar aqui, cara. E só não ficou mais porque largou o carro. Porque eu parei, eu vim lá do Parque 10. O fogo começou, Karime, essa situação toda aí começou no fim da manhã e, segundo o Corpo de Bombeiros, foi controlado rapidamente. Mas a destruição de parte da infraestrutura elétrica gerou consequências significativas para a mobilidade urbana na área. Imagens que circulam, inclusive, nas redes sociais mostram um congestionamento quilométrico. É o local, né? Um local muito estratégico ali. Exatamente. E os desvios que estão fazendo no trânsito, desviando tudo. Uma via que tem 4 pistas para uma ruazinha de meia, não tem como. E uma ruazinha que tá cheia de carro estacionado ainda, fica só uma mão. Eu não sei por que essa rua que estão desviando para cá tem um monte de caminhão, carro em fila dupla, cheio de gente do Detran e ninguém faz nada. Só tem uma mão, afunila realmente. Inacreditável que o problema num poste parou essa cidade toda. Essa é a realidade aqui da mobilidade urbana de Manaus.
Manaus. Bom, o repórter André Meirelles acompanhou esse assunto, as consequências desse incidente, conversa com a gente ao vivo agora. André, boa noite. Parece então que tudo começou por causa de um transformador da Amazonas Energia. E fala pra gente, para começar, como é que tá o trânsito nesse momento? Tudo continua interditado, a parte da Maripiranga e também da Rua Salvador? Boa noite, André. Muito boa noite, Karime Leão, boa noite, Carlão, boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, você talvez aí esteja nos ouvindo também pelo carro, né? Como é que tá o trânsito aí? Porque aqui a gente consegue também ver, observar pelo aplicativo Waze também, sobre a situação do trânsito, tá bastante complicado por aqui, os motoristas estão postando nesse momento em tempo real que é um trânsito intenso, engarrafado, né? Em toda essa extensão aqui onde aconteceu essa situação, na Rua Belo Horizonte, Rua Natal, Rua Teresina, Marciano Armon, todas essas ruas aí, desvio, né? No entorno tá tudo parado. Tudo parado praticamente, esse horário vai se aproximando. Na verdade, a gente já tá nesse horário de pico, né? Do trânsito, e aí a situação tá mais difícil. Tudo isso porque o fogo, né? Que atingiu esses dois postes, ambos nas esquinas do cruzamento da Rua Salvador com a Avenida Maripiranga, por essas vias, havia, naquele exato momento ali do fogo, havia fios derretidos e metais retorcidos que caíram ali das estruturas, né? Essas chamas também atingiram parte da placa da publicidade de uma concessionária de veículos, né? E uma das colaboradoras no local informou que percebeu o curto-circuito e foi o exato momento que ela, no desespero, aí, para quem eu ligo? Acabou ligando para o Corpo de Bombeiros, né? Claro, para conter ali as chamas. Só que tem uma moradora, gostaria que preparasse aí, a Dona Graça, ela é empreendedora, essa sonora dela, para que a gente venha ouvir o exato momento também que ela esteve ali no local. Claro, falou da demora do Corpo de Bombeiros, da chegada, está falando, reclamando também sobre essa situação. Ela reclamou também que ali onde aconteceu aquele curto-circuito tinha muito fio, um em cima do outro. A gambiarra, né? A gambiarra, é isso que ela fala. Tem aí, Dona Graça, empreendedora. Vamos ouvir agora a fala dela, né, que com esse fogo controlado, resta resolver aí a falta de eletricidade que afeta a parte do bairro, como a interrupção de internet e telefonia, já que alguns dos fios destruídos pelo fogo também pertenciam a empresas prestadoras desse serviço, inclusive aqui pela parte da Zona Oeste, Zona Sul, Zona Centro-Sul de Manaus, vários bairros ficaram sem energia elétrica e também sem internet, né, ou a internet ficou lenta ou parou de vez, né. Então, agora a gente vai ouvir também a fala da empreendedora Dona Graça. Vamos ouvir, vamos acompanhar. Incendiou tudo, já estava acabando o incêndio e o bombeiro chegou. Tudo interrompido, tudo, os prédios, tudinho. E a gente tem as coisas na casa, né? Como é que vai ficar? Depois que estava já acabando o fogo, chegou uma turma, um carro. Aí começou a incendiar para cá, um carro para resolver com água, que não é nem espuma, demorou tanto, e aí passou o fio para lá, né? Tudo é fiação, que é uma gambiarra doida, né? Em vez de tirar os fios antigos, vão metendo, cutucando, enrolando, essa bagunça. 18 horas. Então a fala da Dona Graça na Cali, né? A gente ouviu a fala dela, Karime Carlão, falando sobre a situação. E ela explicou, porque começou num poste. Um poste causou isso tudo. E depois, é claro que o fogo propagou rápido. Provavelmente, como foi um curto-circuito, aquilo ali alastrou rápido. Agora, então, ela viu mesmo a demora da ação do Corpo de Bombeiros, que não tinha espuma, como foi, ficou todo mundo parado, as pessoas sem conseguir ir para casa, subir nos prédios, as pessoas sem conseguir buscar as crianças nas escolas, enfim, tá até agora esse caos. Eu acho que é porque agora eles estão trocando esses cabos que de repente foram prejudicados ou possam ser estão trocando tudo. Eu passei lá agora há pouco, lá tá tudo trocado. Exato, tem vários caminhões, eles estão trocando esses cabos, mas precisou acontecer muita isso. Coisa. É muita gambiarra, né, gente? Vamos falar a verdade. Como é que pode isso? Vai lá, André, conta mais. Olha, nossa equipe também entrou em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o órgão de trânsito aqui municipal, para ver como é que fica a situação do trânsito, né? Em nota, o IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, disse que interveio no trânsito da região e com as medidas adotadas, o tráfego na Avenida André
José Araújo com a Rua Salvador foi desviado para a Avenida Humberto Calderaro Filho, permitindo que os motoristas tenham a opção de seguir em direção ao bairro São Francisco, no sentido centro, ou acessar à direita, descendo pela Avenida Humberto Calderaro Filho. Já para aqueles que circulavam pela Avenida Maripiranga Monteiro, os agentes estão desviando para a Rua Belo Horizonte e depois seguem por outros itinerários. Já ali na Avenida Maripiranga Monteiro, o trânsito foi redirecionado a partir do viaduto Miguel Arraes, que fica ali nas proximidades da Recife, sendo necessário acessar as avenidas Maceió ou Efigênio Salles. Motoristas que se dirigem ao centro têm as opções das avenidas Maceió, Djalma Batista e Constantino Neri para desviar do local que foi ali afetado. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana reforça também que o acesso às vias interditadas só será possível para os moradores da área, né? E segundo eles, há aproximadamente 40 agentes de trânsito que foram ali escalados para atender aí essas ocorrências, essas medidas. Agora a gente também entrou em contato com a Amazonas Energia sobre essa ocorrência, que informou que até o momento cerca de 85% dos clientes afetados pela ocorrência registrados no fim da manhã de hoje tiveram fornecimento de energia elétrica restabelecido, e são cerca de 1.200 clientes que ainda permanecem no processo de restabelecimento. Eles informaram que as equipes continuam atuando no restabelecimento do sistema afetado, com a substituição de cabos, ferragens e estruturas do sistema de distribuição, né? E também sobre a situação de quem ainda está sem a energia elétrica, está sendo feita aí, está sendo restabelecido gradualmente. Certo, e ainda não se sabe, né? Quem vai investigar, como é que vai ser, para saber o começo, né? O que foi que causou, né? Mais provavelmente... Gambiarra. Eu acho também que tenha sido um curto-circuito. Aquilo ali é uma loucura. O problema, Carlão, obrigada, André Meirelles, pelas informações. André. Qualquer novidade, chama a gente agora, aqui. Agora, desviar o fluxo da Recife ali para Belo Horizonte. A Belo Horizonte não aguenta nem o fluxo dela normal. Pronto. Imagina você desviar. Olha que gênio. Está uma loucura o trânsito, e tudo por causa de um poste. Um poste, gente. Esse incêndio... O que acontece? Esse incêndio, né, Carlão, mostrou uma realidade. A gente aprendeu a conviver aqui em Manaus com o perigo que representa esses postes cobertos por cabos, fios. A cidade inteira tem praticamente todos os postes da cidade inteira, esse emaranhado, essa gambiarra. O pior é que a gente se acostumou com essa paisagem, tá? Não é normal, tá, gente? Não é normal. Não pode ser esses postes cheios de cabos, fios, de tudo quanto é tipo, sem a menor fiscalização. Isso representa perigo pra gente. E o que aconteceu e a consequência que nós estamos vivendo na cidade hoje, terça-feira, representa isso, é um exemplo do perigo que a gente corre convivendo com esses postes cheios de gambiarras, cheios de fios e cabos e tudo quanto é coisa, sem a menor fiscalização, sem que não tenha um órgão que vá lá, fiscalize, resolve, veja, como a moradora que participou aqui do 18 Horas com a gente falou, ninguém vai ver, vão colocando um fio por cima do outro, um cabo por cima do outro, e vai assim. E o socorro demora para chegar. Exato, também. Tem esse detalhe. E agora outro detalhe, Carmen, você falou que tem várias outras situações iguais. Então, quer dizer, podemos esperar que aconteça novamente. Com esse calor, Carlão, tudo piora, porque há sobrecarga. Isso vai se repetir, então. Porque há sobrecarga, sim, no sistema de energia. Há sobrecarga. Todo mundo lá ligando o ar-condicionado, um monte de gente. Exatamente. Há sobrecarga, um monte de gente ligando aparelhos como ar-condicionado, ventilador, enfim, fora um monte de gambiarra aí que a gente sabe que tem aí os gatos, Estamos numa terra sem lei. Não tem. E essa realidade então oferece um perigo constante para a população. E quando acontece esse tipo de incidente, a cidade não tem um plano de ação, um plano de contingência efetivo para evitar o caos que a gente está vivendo hoje. E correndo o perigo na iminência de viver novamente. Então, atenção, todo cuidado é pouco aí, né, Karine? Sem dúvida, é preciso fiscalização. Cadê os órgãos de controle? Vamos dar uma geral, vamos passar um pente fino aí nesse sistema. Cadê? De quem é a responsabilidade? O bombeiro que chegou atrasado, a Amazonas Energia que a gente não sabe. Vamos tentar evitar o próximo. Tem que trocar. Choque de ordem é uma palavra, né? É um nome bonito. Então vamos lá, choque de ordem nessa fiação toda. Tá aí o alerta, Karine, tá aí o aviso. 6h15, você no melhor Mix do Brasil. Mix
A Polícia Federal realizou hoje operação simultânea em Manaus e Porto Velho, mirando aí uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro. A investigação aponta que a quadrilha movimentou mais de 100 milhões de reais, possivelmente vinculados ao tráfico de drogas, hein, Karine? Carlão, de acordo com a polícia, o objetivo é desarticular os esquemas financeiros que sustentam essas atividades criminosas e, com isso, enfraquecer as finanças do crime organizado aqui na região amazônica. Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão. A polícia não divulgou as identidades dos suspeitos. E essa operação é parte de um esforço das autoridades para combater o crime organizado e suas ramificações financeiras que afetam profundamente a segurança e a economia da região. E com as provas recolhidas, as autoridades esperam avançar na identificação e punição dos envolvidos, além de dificultar a continuidade das atividades criminosas. Assim, as investigações continuam e mais ações podem ser desencadeadas com base nas informações obtidas durante esta operação. 18 horas. 6h16. Vamos Karine. falar dos bastidores da política local. Vamos lá. Cíntia Blink já está aqui com a gente. Cíntia, nesta quinta-feira, dia 15, acaba o prazo para o registro das candidaturas a prefeito e a vereador. Todos os candidatos a prefeito, por exemplo, já fizeram o seu registro ou a gente vai ter alguém aí de última hora? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Quase todo mundo, viu? Tá faltando um que... Jura? Quem? Acho que a mãe falou que não é todo mundo, então ele ainda não registrou. Amon Mandel, candidato do Cidadania, PSDB, mas de acordo com a assessoria dele, ele vai lançar agora de noite. Como você falou, o prazo é até dia 15, mas todos aí já mandaram, menos Amon e a vice, né, que vão lançar aí juntos, porque todo mundo publica, viu? Tanto o candidato quanto o vice e vereadores, como você falou. Tanto é que ontem a gente falou aqui dos valores, né, que cada um tem de bens, porque é aí que eles declaram, e a gente tem acesso aos bens de Maria do Carmo, que declarou, foi o maior valor e tudo mais, foi assunto, enfim, 90 milhões, mas era também esperado, porque ela não esconde, né, o patrimônio que tem. Ela é uma mais. Empresária muito bem sucedida. Exatamente. E essa hora de fazer esse registro, você coloca lá não só os bens, como o teu plano de governo. Então, esse plano de governo, ele serve pra gente, por exemplo, da imprensa, até programar uma entrevista com base em como é que você vai fazer, porque ali você pode, o papel aceita tudo, como falam, né? Aí você pode dizer que vai fazer e acontecer e mudar toda a cidade. Mas essa é a oportunidade que a gente tem de conversar com cada um dos candidatos para saber, ok, você está prometendo aqui que vai mudar o céu e a terra e a água e o mar. Como é que o senhor pretende? Então é bem importante ter acesso a esse tipo de informação para a gente saber qual que é o objetivo de cada um ali na cadeira de prefeito, entendeu? Então estamos aguardando, ansiosos para que todos indiquem pra gente aí quais os seus planos, informação de tudo, né, que você precisa declarar ali para ser candidato, vice ou vereador também, que a gente também é importante ficar de olho. E rola aquela comparaçãozinha do que foi declarado na última eleição que participou, e nessa, isso aí é praxe, viu? Todo candidato tem que estar esperando, porque vai rolar. Karime, Carlão. Cintia, isso aí a gente vai saber, né, o que eles querem, o que eles vão fazer ou não, nos debates, né? Também. Inclusive tem 3 debates aí entre os prefeituráveis confirmados para este primeiro turno. Procede, A gente já teve com pré-candidatos, a gente agora teve também com os candidatos da Band no dia 8, e aí na última semana, antes do primeiro turno só lembrando é dia 6 de outubro, domingo como sempre, né? E antes dessa data a gente tem aí 3 confirmados, que é dia 1º vai ser TV Norte, 1º de outubro, TV Norte, dia 3 nós teremos a Crítica e dia 5, como de praxe, a Band sempre abre, Rede Amazônica sempre fecha. Então, dia 5 de outubro, debate na Rede Amazônica. Falar em debate, mas esse não foi o debate. Você adiantou pra gente ontem que o candidato do PT, Marcelo Ramos, seria sabatinado por jornalistas da Folha de São Paulo e o UOL hoje, não é isso? Isso. E o que perguntaram pra ele? Marcelo Ramos foi lá. Amanhã é Amon, viu? E depois de amanhã temos Davi Almeida, que atualmente é o prefeito. Marcelo Ramos, engraçado, porque é uma hora de sabatina.
e eles pegam pesado, viu? Eles vão realmente ali cutucando. Eu não sei se é uma oportunidade, se é uma vitrine ou se é uma cilada. Mas para nós que somos eleitores, excelente, enriquecedor. Uma pena que não vai com todo mundo. Mas falou, o que eu achei curioso é porque é para ele se colocar no lugar ali de prefeito, né? Por que ele quer ocupar essa cadeira? Mas a principal aspa de tudo que ele falou por uma hora, na verdade, atinge ao governador Wilson Lima e não exatamente ao prefeito Davi Almeida, que o natural seria o prefeito. Lógico. Por conta que você quer, né? O lugar que ele tá ali. Ele falou sobre segurança, por isso que ele falou de Wilson Lima. Na verdade, ele acaba falando dos dois, mas com o Wilson Lima, ele fala que o governador é complacente ao crime organizado. Então essa aspa é muito forte e foi a que ficou no... Foi a que deu destaque no UOL, né? Exatamente. Sem dúvida. Mas ele falou que o problema na saúde e na segurança pública, ele não é somente do governador, tem corresponsáveis, né? A dupla Wilson Lima, Davi Almeida, os dois são responsáveis pela calamidade que se encontra aí nas duas pastas, segurança pública e saúde. Quando ele fala disso, ele diz que o avanço do crime organizado acontece porque o Estado se omite, e por Estado ele está falando não só do governo, como prefeitura também, o Estado, coisa pública, né? Que a política de segurança pública do governo do Amazonas é caótica, que é uma catástrofe e não corresponde às demandas da cidade de Manaus. Então o crime avança enquanto o Estado não consegue acompanhar. Aí ele também falou, isso é uma pergunta que fazem muito para eu fazer no Instagram, falam para eu fazer essa pergunta ao candidato do PT, o que ele acha da Venezuela, da situação na Venezuela, né, da eleição que foi lá, e a resposta dele, ele deu uma desviada, viu? Ele tentou não responder, ele falou assim, candidato a prefeito de Manaus, o que eu tenho a ver com isso? Vamos lá. Mas ele falou que acha que alguma coisa está errada por lá. Ele disse que algo de errado não está correto, sabe assim? Algo de podre no reino da Dinamarca. Bom, mas ele tinha sim que se preocupar com essa situação, porque o pessoal está fugindo para cá. Vem direto para Manaus, vem pro Brasil, e a gente convive agora com vários refugiados, várias famílias que estão fugindo do regime lá da Venezuela. Você falou tudo aí, então, tem muito a ver. Ele tem tudo a ver com isso. Nós temos. O próximo prefeito vai pegar uma barra pela frente. Aí. Isso não exatamente por ele ser o candidato do PT, mas qualquer um. Exato, qualquer um. É boa, a gente viu isso com o Cadu dia desse, acho que tem um número absurdo. Tem 1.000 pessoas já que já atravessaram a fronteira. No dia da eleição, no dia que ele foi. Exatamente. No dia do resultado hoje da deve eleição. ter mais, hoje já tem mais. A gente tem abrigo para refugiados, para venezuelanos, a gente convive com as pessoas que estão fugindo do regime político da Venezuela desde a primeira eleição do Maduro. Então é claro que confirmado realmente, é um problema que ele vai ter que conviver. Ele deveria ter respondido. O efeito dominó chega pra gente. Não, assistência social, mobilidade, como é que a cidade vai conseguir receber essas pessoas, esses refugiados, né? Faltou, ele mandou essa de alguma coisa está errada por lá. Mas é a política internacional, realmente não cabe a ele. Até ele iria arranhar ali uma questão diplomática. Ele deveria falar da estrutura da cidade, né, Carlão? É óbvio. Foi boa, cara, mas você deu uma bela observação. É isso aí, e fica aí o aviso, pronto, né? Fica aí, a próxima vez, se alguém perguntar já sabe. Né? Folha UOL também lembrou, né, que não é a primeira vez que Ramos disputa aí uma eleição para a prefeitura, que em 2016 ele estava pelo PL, olha que loucura, ele estava pelo PL em 16, agora pelo PT em 24, a política é linda, né, gente? E que o vice dele agora, né, vem o candidato a vice, não, mas assim, não é uma particularidade de Marcelo, a gente pode falar esse tipo de coisa política no geral. Pode passar a noite toda aqui. Sim. Então, Luiz Castro, né, vem como candidato a vice de Marcelo Ramos, eles que formam aí a chapa do PC do BPV, Solidariedade, Rede, PSOL, só para completar aqui a informação, é a Federação Brasil da Esperança. Aí amanhã a gente vai ter a Momandel participando dessa mesma sabatina e eu trago informação para vocês sobre isso. Deixa eu contar para vocês que
Bolsonaro vem aí. Agora, ele já vinha, eu já tinha dito que ele viria, mas eu não sabia a data, agora temos. É dia 30 e 31, daqui a pouquinho. Agora de agosto. Sim. Ainda não foi liberada a agenda dele, mas eu acho que porque ainda não fechou realmente, ainda não se sabe qual é essa agenda, mas assim que eu tiver a informação, eu trago pra você. O que mostra pra gente um Bolsonaro empenhado em fazer o candidato dele aqui, né, que é Alberto Neto, e candidata a vice é Maria do Carmo Cefair, a conquistar, de fato, ir pro segundo turno e tudo mais. Lembrando que Manaus é uma praça importante pra direita, em especial pra Bolsonaro, que vez ou outra vinha aqui enquanto presidente, e agora também vem. E eles têm, né, o objetivo de fazer aí muitos prefeitos no Brasil inteiro pra conquistar 26 aí, vários senadores e tudo mais. Então, não dá pra subestimar Alberto Neto, tá? Ele vem com esse reforço. Reforço, é uma palavra boa. E Menezes adoraria ter do lado. Não, mas aí ele já queimou essa ponte, Bolsonaro está em campanha. Eu vou tentar conversar com o Bolsonaro para perguntar sobre essa história do Menezes, que eu tô devendo a todo mundo. Falei que faria e vou dar um jeito. Ele deixou de seguir o Menezes. Segue daí. Exatamente. O desembargador Jomar Fernandes vai ser o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele vai, sabe por quê? Ele tá disputando com ele mesmo, então acho que ele vai ganhar. Então já ganhou. Já ganhou, então com não é nem certeza. disputa, gente. Ele atualmente, ele é o corregedor, né? E aí, você faz uma inscrição ali pra ser, só que normalmente, realmente é só um protocolo pra que tudo aconteça, mas como ele é o único inscrito, já está dado aí que Jomar Ricardo Fernandes será o próximo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador vai ficar do dia 2 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026 como o principal chefe aí do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Eu trago mais informação pra você amanhã. Valeu, Blink. Até amanhã. Valeu, Blink. Até amanhã. Agora 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, Manaus amanheceu hoje pelo 4º dia consecutivo tomada pela fumaça tóxica das queimadas florestais. A tendência, segundo o especialista, é que a situação se agrave ainda mais nos próximos dias por causa das queimadas, né? Causadas pelos homens. Porque a maioria a gente está vendo que é criminoso, é o que falam, né? Pelo menos ano passado foi o levantamento que fizeram. Carlão, só que antes disso, a gente lembra que nós chegamos a falar aqui no 18 horas, em julho, nós chegamos a amanhecer alguns dias com fumaça de queimadas aqui em Manaus, só que depois se dissipava durante o dia. Mas agora, desde sábado, estamos debaixo de fumaça sem trégua. Por isso, em alguns bairros, a qualidade do ar está registrando níveis considerados muito ruins. Nem a chuva na madrugada de hoje, também choveu na madrugada de sábado, nada disso melhorou a situação. Resultado, Manaus hoje tem uma das piores qualidades do ar do país. O Amazonas, Karime, ouvintes, tem 3 cidades entre as 22 mais poluídas do mundo. Maitá, Maués e Manaus estão estão nesse triste ranking da poluição por conta da fumaça tóxica provocada pelos incêndios florestais, poluição total aí, Karime. Carlão, a pior situação hoje é registrada em Humaitá, que ocupa a 12ª posição nesse ranking das cidades mais poluídas do mundo. Depois vem Maués em 17º lugar e Manaus na 22ª posição. Esse ranking foi criado com base nos dados da plataforma World Air Quality. A plataforma monitora a qualidade do ar em tempo real em mais de 10 mil estações no mundo. E vamos atualizar agora, então, esses dados com o repórter André Meirelles, que volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Boa noite mais uma vez, André. Então, as queimadas estão concentradas na região metropolitana de Manaus e na região sul do estado, que a gente sempre sabe que dali é o arco do fogo, não é? Boa noite mais uma vez, André. Isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês, boa noite para você que continua aqui com a gente. Olha, a fumaça de queimadas persiste aí por mais um dia aqui na capital amazonense. Inclusive, os especialistas em meio ambiente e tecnologia já prevêem aí que a situação tende a se agravar no estado. Desde o último final de semana, Manaus sofre aí com essa forte neblina que alcança níveis de poluição de ar considerado muito ruins. Isso em algumas zonas aqui da capital. Por exemplo, abrindo aqui agora o aplicativo Selva, que é o aplicativo que mede aí a qualidade do ar. Ontem a gente trouxe lá pelo centro da cidade que ele estava em 97,3. Por exemplo, hoje está um pouco menos, a qualidade do ar está em 87. O que isso significa? São números que são contados, por exemplo, de 0 até 25, 0 a 25 pontos, é a qualidade do ar considerado boa.
já passando de 25 até 50 é moderada, de 50 até 75 acaba ficando uma qualidade ruim. Passou aí de 75 já é muito ruim. É que nesse momento várias zonas da capital está vivendo agora, por exemplo, centro da cidade está com uma pontuação de 87, qualidade do ar muito ruim, ou seja, é considerada aí uma qualidade irrespirável que pode, inclusive, assim como o pneumologista falou ontem que a gente trouxe aqui, pode trazer consequências para a saúde ao inalar e ficar respirando essa fumaça. Por isso que, assim como ele orientou ontem, é importante retomar o uso ali das máscaras, tomar algumas providências, não ficar fazendo caminhada ao ar livre para evitar que essa fumaça que está uma qualidade do ar, transformando a qualidade do ar muito ruim, está trazendo consequências aí para a saúde. Ali também aqui nas proximidades da Avenida Darcy Vargas, nesse momento a pontuação acaba atingindo 81,4. E olha só, em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que é a SEMA, informou que esse fenômeno aí tem sido causado pelas queimadas registradas no sul do Amazonas. E é exatamente isso que o engenheiro florestal especialista em meio ambiente e tecnologia, Leonan Valente, destaca, né? Que no bioma Amazônia não existe incêndios florestais, ou seja, todos os focos de queimadas e incêndios florestais na região estão sendo causadas aí por ações humanas, ou seja, pelo próprio homem. Vamos acompanhar. No bioma Amazônia não existem incêndios florestais naturais, ou seja, todos os focos de queimada e incêndios florestais na região, eles são provocados por ações humanas, ou seja, sobre ações antrópicas. E neste ano, a situação se agravou ainda mais devido à combinação perigosa de algumas variáveis, que é o desmatamento, a seca prolongada e o fenômeno climático chamado El Niño, que contribuiu para essas condições do solo se tornarem altamente inflamáveis. Então, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, até agosto desse ano, até o momento, a Amazônia já registrou 43,2% nos focos de queimada a mais em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, esse foi considerado o pior mês em 12 anos em termos de incêndios na região, com mais de 20 mil focos só nesse bioma registrados até hoje, dia 13, de acordo com os dados estatísticos. 18 horas. Olha só, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Leonan Valente, que é engenheiro florestal, trazendo essas explicações pra gente. Também a gente vai acompanhar agora a fala do ativista ambiental, que é o Jô Fernandes Fará, que também falou, né, com a nossa equipe. Segundo ele, estamos vivendo ou tendo que se acostumar com um novo normal, né, que é daqui para pior, já que as medidas que realmente são para ser aplicadas não estão funcionando. A fumaça faz parte aí de um novo normal climático, né? Nós estamos vivendo um período novo, talvez de não retorno daquilo que foi destruído, daquilo que foi dizimado pelo avanço insano das construções, das indústrias, né? Do avanço da população, enfim, do crescimento desordenado em quase todas as grandes cidades do mundo e do Brasil. O homem não prioriza mais a sustentabilidade. As obras avançam sobre áreas que nunca deveriam ter avançado, né? A tragédia no Rio Grande do Sul é um exemplo disso, com as chuvas chegando e destruindo tudo que foi construído nas margens dos rios. E a floresta é da mesma forma, né? As queimadas, agora nesse clima seco e durante muito tempo, né? Hoje o verão está cada vez mais intenso e demorando mais tempo, a chuva está cada vez mais escassa. Então, eu acho que isso é um ponto de não retorno. Nós vamos ter que nos acostumar com essa fumaça ou realmente tomar atitudes drásticas, punir os que colocam fogo, punir as pessoas que fazem desmatamento e que provocam queimadas. 18 horas. Tá então a fala do Jô Fernandes Fará. E olha só, Karime, Carlão e ouvintes, Manaus entrou em estado de mobilização, né? E para atender esse estado, o prefeito de Manaus, inclusive, informou que, além da criação de um comitê de combate às queimadas, também vão ser feitas aí publicações diárias de boletins informativos, campanhas de conscientização em locais públicos e fiscalização da Guarda Municipal Ambiental, né? Tudo isso aí para combater queimadas, focos de queimadas que não estão sendo registradas em Manaus, e sim no interior do
estado, principalmente ali no sul do Amazonas, onde tem trazido toda essa situação. Nossa, mas é longe pra caramba, tá? Você vai no mapa, você vê essas cidades onde tem mais focos de queimadas, pra chegar aqui ainda atravessa o Rio Negro. É claro que tem queimadas aqui na região metropolitana, a gente viu isso, não é, André? André, tem como você abrir o aplicativo Selva rapidinho pra gente ver nesse momento como é que está o ar no centro da cidade, na maior parte aqui de Manaus? Fala pra gente. Assim, como eu falei agora no começo, é 87. E 87, de 75 até 125 na pontuação é considerado muito ruim, uma fumaça praticamente irrespirável. Ou seja, já ultrapassou de 75, está em 87 no centro da cidade. Ou seja, o normal é até 25, tá? Esse número de partículas, né, de poluição do ar. Ou seja, absolutamente nada de ação foi feito. A gente sabia que ia enfrentar esse período de seca e estiagem e, é claro, de muitas queimadas, de aumento no número de queimadas. Estamos falando aqui, eu e Carlão, você também, né, André? Sempre fala aqui no 18 horas desde o ano passado. Direto. Inclusive, no ano passado, o governador Wilson Lima anunciou ali a criação de gabinete com 30 secretarias e órgãos estaduais para tratar já das ações do Estado no enfrentamento à estiagem e a combate das queimadas. Isso foi no ano passado, gente. Aí eles fizeram uma reunião muito bonita com pompa e circunstância. E até agora? Apresentaram os trabalhos já em andamento, planejamento estadual para os próximos 2 meses. Eu estou falando do ano passado. Gente, cadê a ação desse planejamento? 30 órgãos estão envolvidos nessa situação, no combate a essa queimada. As pessoas não conseguem dar resultado. É absurdo, é uma incapacidade, é uma falta de ação. Eu não quero xingar ninguém, não, mas, gente, a gente está respirando fumaça pela falta de ação efetiva desses 30 secretarias e órgãos que desde o ano passado estão reunidos para fazer alguma coisa e não fazem nada. Sequer chamar os outros concursados do Corpo de Bombeiros para atuarem nesse momento. E tem cidades, dessas cidades que são as mais afetadas por queimadas, não existe Corpo de Bombeiros lá, a população ajuda. Aí com essa ação agora, porque tem muita queimada, mandou lá umas pessoas. Não é o suficiente, gente, não está sendo suficiente, porque se fosse a gente não estava nesse período. Tá exagerado. Cheirando fumaça, né, Carlão? Tá muito alto, realmente, Karine. Tem que ter uma ação urgente. Muita incompetência junta. 6h37. Mix. Continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere o debate sobre a Zona Franca de Manaus na reforma tributária. Esse é o nosso assunto em instantes, já. 18 horas. E agora, conferindo a previsão do tempo. O tempo e temperatura é para amanhã, quarta-feira. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para esta quarta-feira, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 10%. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 92%. Nosso Rio Negro baixou mais 11 centímetros de ontem para hoje. O nível das águas no Porto de Manaus, olha só, 23 metros e 76 centímetros acima do nível do mar. E a gente continua falando, hein? Vamos falar de queimadas novamente. Aqui, o fim da greve dos servidores do Ibama teve de reforçar a situação dos brigadistas no combate ao fogo no sul do Amazonas, onde se concentram os maiores focos de queimadas nesse período, Karine. Pois é, Carlão, esse movimento aí da greve é nacional, mas aqui a Justiça Federal barrou a greve dos fiscais do Ibama e do ICMBio. Vamos conferir mais detalhes agora com Rodrigo Soares. O acordo dos servidores do meio ambiente e o governo federal veio nesta segunda-feira. Os trabalhadores vão receber reajuste de 23% e reestruturação nas carreiras. Esses acordos já vão ser incluídos no orçamento de 2025, que deve ser enviado ao Congresso até o final deste mês. Com isso, encerra em todo o país o movimento paredista de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio.
Com o fim do movimento nacional, brigadistas de outros estados devem ser deslocados ao Amazonas para ajudar no combate ao fogo, principalmente em áreas federais no sul do estado. O superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, esclareceu, no entanto, que a greve não interferiu na atuação dos brigadistas às queimadas no Amazonas, até porque o Instituto só pode atuar em terras indígenas e áreas federais. Nós estamos com 85 brigadistas nos municípios de Apuí, Manicoré e Humaitá, que serão auxiliados por uma brigada de pronto emprego, né? Então nós vamos ter no sul do estado 100 brigadistas aproximadamente, né? Então essa é a atuação ali no sul do estado, onde é a região mais crítica do nosso estado. E nós temos também uma brigada de incêndio florestal na região de Altazes, na terra indígena São Félix. É importante dizer que essas brigadas são compostas por indígenas, né, a maioria de indígenas, e aí o IBAMA colabora também, né, com essas comunidades indígenas e assentamentos federais. As equipes estão sendo reforçadas com equipamentos e tecnologia. Segundo o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, é preciso também cobrar o empenho dos produtores rurais. Infelizmente, muitos incêndios ainda ocorrem em decorrência do desmatamento de anos anteriores, né? O fogo é usado para limpeza de pasto, para consolidar áreas desmatadas em anos anteriores. Então é preciso também, além dessa cobrança que há contra os órgãos públicos, né? A Secretaria de Estado é cobrada, as secretarias municipais, o IBAMA é cobrado, também preciso cobrar os produtores rurais também, eles precisam se envolver nesse combate aos incêndios, precisam participar junto com a gente, entender que não é o momento de usar fogo de forma indevida. Dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que em todo o Amazonas foram registrados 706 focos de incêndio entre a última sexta-feira e esse domingo. Desse total, 29 focos foram em municípios da região metropolitana de Manaus. Em julho deste ano, o Amazonas bateu recorde no número de queimadas para um mês. Foram mais de 4.000 focos. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora, entrevista do dia. Agora sim, se atropelar vinhetas. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. E hoje, Carlão, a nossa entrevista é com a professora Michele Bissoli. Show. Ah, falei certo. Que vai falar sobre o concurso Soluções Sustentáveis na Amazônia, direcionado, escuta essa, para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas. Esse concurso é uma realização da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas. Muito boa noite, professora, seja bem-vinda ao 18 Horas, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite, Carlão, muito boa noite, Karime, é um enorme prazer estar aqui no 18 Horas para conversar com vocês. Obrigada pelo espaço cedido à Escola de Contas Públicas. Imagina, a gente aqui agradece e já parabeniza, né, sim, Carlão, por esse concurso, bacana, por essa ação, mesmo. Muito legal. Então, vamos lá, explica mais pra gente quais são os principais objetivos do concurso Soluções Sustentáveis na Amazônia e como é que ele pode contribuir de uma forma bem prática ali, a ação mesmo, para a conscientização ambiental entre os estudantes do ensino fundamental da rede estadual. Sim. O concurso Soluções Sustentáveis na Amazônia, ele foi idealizado a partir do trabalho do conselheiro Júlio Pinheiro, que realiza um trabalho ambiental bastante importante como coordenador da Escola de Contas Públicas, com o apoio da nossa conselheira presidente, doutora Yara Amazônia Lins. Com o advento ano que vem, né, com a COP30 que vai acontecer agora
em novembro de 2025, nós fomos inspirados e fomos chamados pelo Dr. Júlio Pinheiro para pensar ações que a Escola de Contas Públicas poderia fazer para ajudar no processo de educação ambiental. E aí nós pensamos, né, nesse concurso público para essa faixa etária, né, do 6º ao 9º ano, que são aí os pré-adolescentes e adolescentes, com a ideia de fazê-los pensar como sujeitos ativos do processo de sustentabilidade. Então, nós colocamos 3 temas para esse concurso, que são a gestão da água, a gestão de resíduos sólidos e a mitigação das mudanças climáticas. Temas bastante atuais, né? Vocês estavam até agora falando sobre isso, exato. Né? E aí, a nossa ideia é que esses estudantes e seus professores produzam soluções para problemas ambientais nesses 3 temas, identificados nas comunidades. Então, nós estamos abrindo um concurso para todo o estado e esperando que as pessoas se inscrevam suas ideias. Que legal. Bacana. Professora, como será o processo de seleção dos projetos e os critérios que serão utilizados para avaliar as soluções sustentáveis propostas pelos alunos? Dá para a senhora explicar para a gente esse processo? Sim. Esse concurso, ele tem 3 fases. Nesse primeiro momento, nós estamos na fase de inscrições. Então, o que é preciso fazer? Os alunos precisam se juntar, alunos do 6º ao 9º ano, não necessariamente da mesma turma, nem do mesmo ano escolar, escolher um professor e se inscrever no nosso site, né? Num link que tem no nosso site, é cpvirtual.tce.am.gov.br. Até o dia 23 de agosto. Então tem que correr, né? Correr. E que tipo de apoio as escolas, os professores, o pessoal vai receber? E qual a premiação para esse concurso? Sim. O segundo momento do concurso, eles vão colocar, vão fazer pequenos projetos, mostrando para nós que solução sustentável eles gostariam de propor. E aí, nesse momento, o apoio que eles vão receber é o de webinários que vão ser realizados por professores da UFAM e da UEA, especialistas no tema, que vão acontecer no dia 2 e 9 de setembro, vão ser transmitidos pela SEDUC, pelo YouTube, enfim, vão pela TV Encontro das Águas. E aí, além disso, nós desenvolvemos uma inteligência artificial específica para o concurso, chamada EcoBot, que tem conteúdo sobre esses temas para ajudá-los a preparar os projetos. Esses projetos serão avaliados e num terceiro momento nós teremos esses 18 projetos que serão selecionados, sendo 10 da capital. Boa. E 18 do interior. Oh, sensacional. Para fazer a implementação dessas soluções. Os prêmios, né, para os 3 vencedores, na verdade, serão notebooks, tanto para alunos como para professores, no primeiro lugar. Segundo lugar, tablets. Terceiro lugar, smartphones. E as escolas vencedoras também terão direito a data shows. Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua presença. Exato. E parabéns, né, Carlão, pela iniciativa, claro, muito incentivando esse tipo de pensar dentro das escolas, desses jovens. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Muito boa noite e parabéns. Obrigada pelo espaço. Conversamos com a professora Michele Bissoli, falamos sobre o concurso Soluções Sustentáveis na Amazônia. Mix. Carlão, vamos para Brasília, Carlão? Brasília, Karine. Bora falar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, a Câmara dos Deputados pautou para hoje a votação da segunda parte da reforma tributária. Como é que fica a Zona Franca de Manaus nessa história? Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eu falo ao vivo com vocês
aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde da Câmara, acompanhando de perto a votação. Já está em votação a segunda parte da reforma tributária, que é o PLP 108, um assunto importante para o Amazonas, também principalmente para a Zona Franca de Manaus. É um assunto que interessa, porque faz alterações a pontos importantes que já funcionavam na lei da Zona Franca de Manaus e que precisam agora passar por ajustes. E a bancada do Amazonas está atuando diretamente com as lideranças dos partidos para que aconteçam esses ajustes e que eles sejam também favoráveis à Zona Franca de Manaus. Então eu falo ao vivo agora com o deputado Paulderney Avelino, do Partido União Brasil, que está de perto acompanhando, é uma das fortes lideranças que está trabalhando em defesa da Zona Franca de Manaus. Deputado Paulderney, boa noite. Esse assunto, o PLP 108, está pacificado ou não? E quais pontos que precisam ser ajustados para que passe, que seja benéfico para as indústrias do Amazonas? Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Prazer estar falando com você aqui e com todos os ouvintes. Nós tivemos uma preocupação muito grande e procuramos o relator, depois de conversarmos com o pessoal, os técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, com as nossas assessorias, conversamos com o relator da matéria e, com relação ao Amazonas, a Zona Franca de Manaus, não há modificações quase nenhuma a fazer, porque esse projeto de lei, ele trata da regulamentação, da arrecadação e da distribuição dos recursos. Mas a conformação deste comitê realmente é uma coisa que vai dar muito poder para os membros desse comitê. Terão um orçamento próprio, que será 2% da arrecadação. É um valor excessivo, alto, a meu ver. Estabelecemos aí uma regra que apresentei uma emenda e que o deputado Mauro já acolheu, de que o excesso de arrecadação será devolvido para os contribuintes que têm créditos de IBS a receber. Então, o ICMS se transforma em IBS e aqueles que estão na fila para receber passarão a receber a partir do excesso. A outra questão com relação à Zona Franca de Manaus é que as competências da SUFRAMA com relação à fiscalização e comunicação de descumprimento de contrapartidas foi também aceito pelo deputado Mauro Benevides, porque a SUFRAMA passa a ter um papel fundamental até para proteger o modelo Zona Franca de Manaus. Com esse mecanismo que nós introduzimos, a SUFRAMA volta a ter protagonismo dentro da nossa Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio também. Bom, a outra questão, que aí é mais geral, para o Brasil todo, a gente também conseguiu introduzir um dispositivo que vai reduzir o custo que veio no projeto de lei para o registro dos imóveis, de quem comprar imóvel em qualquer lugar do Brasil. Então, reduzir para 2%, desde que o recolhimento seja antecipado para pagar ou na prefeitura ou no governo do estado. Então, isso vai fazer com que se reduza em até 50% o custo, ou até um pouco mais de 50%, o custo do registro do imóvel, que vai beneficiar o contribuinte, o consumidor. Deputado, interessante esse ponto sobre imóveis, né? Que é muito caro a arrecadação, o imposto é muito caro, ITBI principalmente, né? Deputado, com relação à Zona Franca, voltando a falar sobre a Zona Franca, no conjunto da obra, tanto o PL 68 como esse 108, os dois PLPs, né? A reforma tributária, a regulamentação como um todo, como é que está o andamento e como é que a Zona Franca se encaixa nessa história? Está correndo tudo bem ou tem algum ponto de preocupação que a bancada ainda está dando atenção especial, né? Você sabe, Carlos, você estava aqui. Nós fizemos 95% do trabalho.
a parte mais complicada, mais difícil, já foi feita. Agora, o que falta o Senado fazer, e fará, eu não tenho dúvida, são já ajustes mais finos. Com a relatoria do senador Eduardo Braga, não tenho dúvida de que esses ajustes serão feitos. E, até onde eu sei, o senador Eduardo Braga está conduzindo esta relatoria com muita responsabilidade. Sabe o tamanho da responsabilidade que tem escrever um relatório com a dimensão desse, ou seja, está se fazendo uma reforma tributária que nunca se conseguiu fazer no Brasil. E o senador Eduardo Braga já foi o relator da emenda constitucional e agora relator desse projeto 68. Que esse projeto 68 é que realmente esse é o que importa para nós no caso de manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Um dos pontos que tem que restabelecer é a totalidade do crédito presumido, porque senão nós vamos perder, sim, competitividade em relação a outros estados. Isto porque o Amazonas tem muitos problemas para que um produto, um insumo chegue para ser produzido e depois esse insumo sair. É caro, é longe. Então, nós precisamos desse crédito presumido para fazer com que o nosso produto continue sendo atraente. Muito obrigado, deputado. Boa noite para o senhor, bom trabalho e que a Zona Franca se saia bem nessa reforma, nessa regulamentação da reforma tributária. Um abraço para o senhor. Muito obrigado e boa noite a todos. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu, Cadu. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, agora nos dias 14 e 15 de agosto, a Ordem dos Advogados do Brasil do Amazonas realiza a 3ª Conferência Estadual de Advocacia do Amazonas, com o tema Empreendedorismo e Tecnologia. O evento acontece das 9 da manhã às 9 da noite no Centro de Convenções Manaus Plaza Shopping, Karime. Carlão, e para falar mais sobre esse evento, que faz parte da programação do mês do advogado, vamos conversar agora com a diretora científica da conferência, a advogada Camila Vasconcelos. Boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas, tudo bem? Tudo bom, Karime. Boa noite, Carlão. Obrigada pela oportunidade de poder representar a OAB e vir falar um pouquinho desse evento, que vai ser incrível. Imagino, tem temas maravilhosos, a gente que agradece a sua presença aqui. Então, vamos lá, como é que a gente pode relacionar aí esse empreendedorismo e tecnologia e advocacia? Hoje, a gente vive num mundo 100% tecnológico. A internet dessa cidade parou hoje. O que que nós fizemos? Sim. Nada. Literalmente, hoje... Nada mesmo. Hoje a gente ficou preso o dia todo, porque a gente tem que protocolar. Literalmente, tudo hoje é online. Até os despachos hoje são online, né? Então a gente está trazendo um pouco sobre isso, a gente vem falando sobre a tributação digital, vamos falar sobre as startups e diversos outros assuntos relacionados à tecnologia e à advocacia. Esse vai ser o maior evento de direito da Amazônia. Nessa conferência nós teremos quantos especialistas participando dos painéis temáticos, por exemplo? Teremos 70 especialistas de diversas áreas. Sim. Nós temos, inclusive, dentro da conferência estadual acontecerá também o Congresso de Direito Tributário. Inclusive, o deputado que estava antes de mim aqui na entrevista vai participar. O Paulderney Avelino vai participar, porque nós vamos falar sobre a reforma tributária, como vai ficar em relação à Zona Franca. Estamos trazendo os especialistas que fizeram a reforma, que estão por trás da reforma. Então, isso é muito importante. A gente quer saber muito sobre isso, né? Porque diz diretamente a respeito da Zona Franca de Manaus. Claro. Exatamente. Então, nós pensamos não somente num evento para advogados, mas para economistas, administratistas, contabilidade e jornalista pode ir, a gente pode assistir. Vocês devem assistir, porque os assuntos são muito interessantes. Sim, porque a gente, além do Congresso, a gente tem todas as outras áreas do direito participando também. A gente vai ter falando de eleitoral, que nós estamos em um ano eleitoral, que é fundamental, né? Nós teremos aí o doutor Marcos Choi falando sobre a questão eleitoral. Nós traremos o presidente nacional do OAB, o doutor Betis Monati, que inclusive será homenageado.
na conferência, né, pelo Dr. Jean Cleuter e por toda a nossa equipe, né? Então, assim, convida todos a participarem. Boa. Jornalistas, cidadão, né? Porque você fala de reforma tributária, fala de direito eleitoral, engloba tanta coisa. Acho que o cidadão precisa participar mais dessa vida política, digamos assim, não é? Eu não acho, eu tenho certeza. Tem certeza e que o que sim, eu falo, e assim, nessa semana eu fui nas faculdades, eu fui falando para os jovens, eu falei, você precisa saber o que está acontecendo no seu país. Nós não vemos algo desse gênero. A gente nunca nem viu, porque, por exemplo, assim, a gente tem um Código de Direito Tributário anterior à Constituição Federal. Ou seja, né, está acontecendo agora, a história está acontecendo agora. Exatamente. E você tem o dever, inclusive, né, de ver, de participar. Agora, no campo do direito tributário, né, quais os temas que vão ser abordados? No direito tributário, a gente realmente vem falando sobre as reforma tributária, reformas sobre o processo, porque além da reforma tributária, tudo vai impactar. A vida de todo mundo vai mudar, mundo vai mudar, né? Inclusive todo o judicial vai mudar. E a gente não sabe nem pra onde direito. Pois ainda, né, Carlão? Exatamente. E Zona Franca de Manaus pode ser... Mas fala, eu tô te atrapalhando. Não, que isso. A gente vai trazer toda a vertente da Zona Franca de Manaus, né? Vamos ter especialistas em Zona Franca, vamos ter o nosso secretário de Fazenda, o Alex Del Giglio, conosco também participando, representante da Suframa. Literalmente vamos ter mesas focadas para a Zona Franca, e assim como vou ter outras mesas explicando diversas outras áreas que vai impactar o cidadão comum, sobre imposto seletivo, split payment, perdão. Então, assim, é muita informação, tem que participar. Quem quer participar, tem que fazer umas inscrições, como funcionaria isso aí? As inscrições estão disponíveis no site da Conferência Estadual da Advocacia.org.br. As inscrições são feitas pelo Simpla. Sim, qualquer um pode fazer essa inscrição. Qualquer um pode fazer sua inscrição. Estudante tem assim, um valor bem diferenciado. O estudante de direito paga apenas R$50, um valor simbólico para um evento dessa magnitude. Legal. Tá bom. E os jornalistas podem entrar em contato conosco e a gente libera o passo para a imprensa. Olha que sensacional, gente. Galera da imprensa, vamos lá, vamos se mexer. Importantíssimo, já estou fazendo minha inscrição aqui, Carlão. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, sim, pelas informações. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Karine. Obrigada, Carlão. Sucesso, viu? Sucesso. Obrigada. Essa conferência é muito importante, né, Carlão? É ótimo. Estamos em um ano eleitoral, estamos em um ano de reforma tributária. É bom demais. A gente tem que ter informação. Essa é a grande diferença da gente. Informação é o segredo. Pois é, da gente não ser levado como bobo por qualquer conversa, né, Carlão? A gente tem que conhecer as coisas. Muito boa noite, obrigada pela sua participação. Até amanhã. Conversamos com a advogada Camila Vasconcelos. 18 horas. 7:01. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha só, é preocupante o que acontece com as lideranças políticas do Amazonas com relação à poluição do ar em Manaus. Um silêncio quase que geral e impressionante. O Amazonas está a maior parte da floresta Amazonas preservada e o Estado deveria, no mínimo, liderar as ações contra a sua destruição. As manifestações das lideranças políticas são quase inexistentes. Os governos federal parece ter perdido a guerra contra a destruição da floresta. O governo estadual age como se o problema não fosse com ele. Os representantes nas casas legislativas se calam. Os órgãos de controle, quando agem, não têm força suficiente. Enquanto isso, Manaus sobrevive a mais um dia com a qualidade de ar muito ruim por causa das queimadas criminosas que o poder público não consegue combater, deixando a população abandonada, lutando pela saúde, a própria sorte. 18 horas. Agora são 7 horas em ponto, você está no melhor mix do Brasil. Finalizamos mais um 18 horas. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.